Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes e hoje nesse vídeo a gente vai mostrar para vocês um pouquinho a real do que está acontecendo e para isso basta a gente dar uma olhada nas tendências do que está acontecendo no mundo afora, que isso aí vai funcionar para você como um algoritmo para você interpretar tudo que está rolando. Antes disso, quero te convidar para não apenas se inscrever no canal caso goste do conteúdo, mas para também você clicar aí embaixo e se inscrever no curso Manual de Sobrevivência do Cristão no Século XXI. Hoje é o penúltimo dia para você garantir a sua vaga nessa segunda turma e é a última turma que vai estar com esse valor atual. A próxima turma vai estar com um valor um pouquinho maior porque o conteúdo do curso aumentou de tamanho. Você é nosso convidado. Então vamos lá, pessoal. A gente fica pensando, né, tudo que está acontecendo. Eu quero dizer para vocês, não tem nada de novo que está acontecendo, não tem nenhuma novidade, não tem novidade nem quando a gente olha para os dias recentes, nem novidade quando a gente olha para os dias um pouquinho mais afastados, porque vários fatos históricos já nos dão a entender o que acontece a partir daqui quando o movimento começa nesse sentido. Para isso você tem muitas obras interessantes, né? Você tem um livro muito curioso chamado Como as Democracias Morrem, e você vai ver que nesse livro eles mostram que quando você começa a dar uma atropelada na democracia para proteger a democracia, é aí que na verdade que elas começam a ter grandes problemas, né? Quando você usa recursos que não estão dentro do corpo democrático com a justificativa de defender a própria democracia, é aí que ela entra numa situação muito delicada e acaba, no final das contas, colapsando. Tem várias obras muito importantes e interessantes que fazem essa análise histórica para que a gente entenda para onde que nós estamos caminhando. Vamos entender o que está acontecendo, saber se movimentar aí dentro desse novo cenário e continuar a nossa vida e montar aí uma situação, né, para você se manter, né, poder trabalhar e garantir o sustento da sua família e por aí vai. É por isso também que eu estou voltando com o meu outro canal, que é o Manual da Independência, que tem aí conteúdos para te ajudar a você pensar sobre isso, né, como você gerir bem a sua vida, a sua casa, a sua mentalidade, né, você se organizar, você vencer o desânimo, né, o pessimismo, tá? Então o link vai estar aqui embaixo, assim como o link do curso também. Então, pessoal, se você olha na Bíblia, né, a Bíblia já, milhares de anos atrás, já dizia lá no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9, não há nada de novo debaixo do sol. Se o sábio rei Salomão está dizendo isso, fique de olho porque ele sabe o que ele está falando. Se ele está falando que as coisas se repetem, não tem nada novo, é porque não tem nada novo. E quando você olha e descobre o que aconteceu antes, você se protege e se adianta no que está acontecendo, tá certo? E o texto muito bonito, né, no hebraico, Ve'en kol hadash tahat hashamesh, né? Não existe nada de novo debaixo do sol. Curioso também que o livro de Eclesiastes começa com aquela famosa frase, né? Vaidades de vaidade é tudo vaidade. No hebraico, Havel Havelim Amar Kohelet, ou seja, vaidade, vaidades, diz o pregador. Havel Havalim, Hakol Havel, né? Vaidade, vaidades é tudo vaidade, né? Sempre tem a vaidade, sempre tem o interesse, sempre tem a ganância e essa ganância aí sempre passa por cima dos interesses da população para fazer valer a sua própria vontade. E quando a gente olha então para a história, a gente aprende muita coisa, porque isso está acontecendo agora no Brasil e no mundo, é repetição de algo que já aconteceu. E aí você pergunta o que a história nos diz. História é um termo muito interessante, né? Porque vem de uma expressão grega histor, que significa aquele que sabe, ou perito, ou a testemunha. Muito interessante, né? Porque a testemunha ela dá um parecer, a testemunha ela faz um relato, né? E o relato da testemunha da história é muito importante para a gente nesse momento. É claro que a história não é uma verdade absoluta, apesar de que alguns professores ensinam nas escolas e universidades como se fosse. Para você perceber que a verdade não é a história não é uma verdade absoluta, basta você ver um pouquinho que há muitos anos já a escola de análise da história já dizia. Hoje você tem um novo historicismo, né, que valoriza mais as obras ficcionais do que às vezes próprios documentos históricos para você entender o espírito de uma época, ou a própria obra do filósofo Michel Foucault, que mostrou que a história ela é construída, né, os conceitos de verdade, certo, errado, de mentira, de justiça são construídos socialmente. É claro que eu creio que existe uma verdade, uma justiça, mas já que todo mundo gosta desse autor, né, o pessoal aí
das linhas mais à esquerda, né? Então fica aí a lembrança de que para o Foucault a história não é verdade absoluta, né? Inclusive basta você ver os trabalhos deles de arqueologia, como a arqueologia do saber, as verdades e as coisas, ou o trabalho depois genealógico, né? Então vale a pena lembrar dessas questões. E para trazer aí uma reflexão importante, né, sobre a história, vou me remeter a um outro livro do Foucault, que é pouco conhecido, né, que é A Verdade e as Formas Jurídicas, onde ele vai tratar sobre a evolução do método para se chegar à verdade. É muito interessante isso num dia de hoje, onde que a gente vê todo esse debate aí, isso é verdade, isso é mentira, o que a gente precisa fazer com quem está falando mentira? Silencia essa pessoa, tira da plataforma, como é que faz isso? Né, o Foucault já era um grande crítico de toda essa história, né? Geralmente quando a gente pensa pensamos sobre o que Foucault tem a dizer sobre o direito, né? O título que geralmente vem à nossa cabeça é o Vigiar e Punir. Mas nesse outro livro, que é uma coleção de palestras que ele deu em 1974 na PUC do Rio de Janeiro, chamada Verdade e as Formas Jurídicas, a gente tem melhores exemplos ali da maneira como ele via essa relação da verdade com o direito. Ali tem uma própria história do desenvolvimento do conceito de verdade e também uma história do desenvolvimento das ideias ou maneiras como o método para se buscar a verdade foi consolidado. Algo que está mudando hoje, né? O método para você chegar à verdade, o método para você fazer uma investigação está mudando, né? E teve uma grande mudança aí no dia de ontem. Para isso é muito interessante porque ele vai se remeter à Grécia Antiga, ele vai tratar primeiro de um relato da Ilíada e da Odisseia, mais especificamente da Ilíada, né, uma corrida de cavalo entre o Menelau e o Antíloco, e aí tem uma disputa, né, quem que venceu, quem que perdeu. O Antíloco venceu, o Menelau falou, se você realmente venceu, eu duvido você colocar a mão aí no seu cavalo e jurar diante dos deuses que é verdade. Ele não quer fazer isso, então o Foucault mostra que isso aí é o método antigo de busca pela verdade, que é a ordalha, né? A ordalha você jogava para os deuses ali o que estava certo, o que estava errado, fazia uma espécie de... você colocava a pessoa diante de um método para que os deuses validassem, né? Só que aí depois, citando uma outra obra, que é o Édipo Rei, né? O Édipo tentando descobrir, né, por que estava acontecendo tanto problema, né? Tentar entender se realmente ele eliminou o pai, casou com a mãe. Ele faz uma série de buscas, né? Ele conversa com o adivinho lá, o Tiresias, depois ele vai conversando com pastores de ovelhas, vai conversando com escravos, pessoas mais simples, até que ele chega ali diante de todo um processo, né, de busca pela verdade, naquilo que depois o Foucault chama de símbolon, né, que é encaixando as pecinhas num método que os gregos faziam, né, para validar uma mensagem. Eles tinham uma espécie de token analógico arcaico, que era eles quebravam um vaso e davam um pedaço do vaso para o mensageiro validar a mensagem. Se o pedaço que ele encaixasse no vaso encaixasse certinho, é porque ele era o cara estava com a verdade ali. Então, nessa história toda, o Michel Foucault vai mostrar como é que antes a verdade era entregue para os deuses, depois ela era entregue à palavra de um adivinho, depois ela passou a ser construída dentro de uma grande investigação. Vou até deixar no link aqui na descrição do vídeo um artigo acadêmico muito interessante sobre esse estudo, para quem quiser mergulhar mais nesse tema, artigo esse que vai tratar do Michel Foucault, da verdade e as formas jurídicas e a descoberta grega, né, dessa verdade racional. Verdade é essa, né, que você vê na obra do Édipo, já tinha todo ali um sistema, né, de uma busca racional pela verdade, né? O nascimento do conceito de inquérito já está tudo ali, mas que foi depois esquecido pela sociedade humana, só lembrado depois lá no final do século XII, né, no início do século XIII, que foi denominado então o Corpus Iuris Civilis, né, de Justiniano. Só muitos séculos depois foi formalizada essa ideia de investigação da verdade dentro de um inquérito, né? Então é interessante a gente ver como foi essa evolução da verdade. E aí, quando a gente olha a história, né, e vê esse testemunho da história, né, como é que essa ideia, né, de verdade ela vai surgindo, a gente vê que sempre que um grupo poderoso quer mudar a realidade, eles inventam um bicho-papão. Tá? Então, nesse momento aqui no vídeo, eu vou mostrar para vocês, quando você olha a história recente, eu posso chamar até aqui para vocês de forma jocosa a ciranda do bicho-papão e do jagunço. Por quê?
Quando eles querem mudar realmente a realidade, você vê, por exemplo, né, no manifesto do Partido Comunista, o Marx falando que os comunistas não desejam esconder as suas reais intenções, que só podem ser obtidas através de uma derrubada abrupta de toda a ordem social vigente. Ou seja, eles querem derrubar a ordem social vigente e, para isso, eles precisam de uma desculpa, de um incentivo, de um bicho-papão para poder ser eliminado, ser o grande inimigo ali que deve ser combatido, né? Então, quando a gente olha essa história recente, a gente olha desde do século passado, né, os dois grandes conflitos globais, mais os conflitos que vieram depois com a questão de todo o segundo conflito mundial, na década de 40, a gente vê que eles fazem sempre o quê, né? Quando eles querem atingir o objetivo, eles inventam um bicho-papão. E aí, para segurar esse bicho-papão, eles arrumam o jagunço. Só que aí depois eles dão muito poder para o jagunço e o jagunço vira um novo bicho-papão que deve ser eliminado também por um outro jagunço. Então fica nesse eterno retorno aí, para fazer uma referência ao Nietzsche e aos filósofos pré-socráticos, né? A gente vê, por exemplo, na década de 40, o que aconteceu? Lá na Alemanha, tinha um cara lá que estava começando a aparecer e os russos estavam crescendo muito. Aí o que os poderosos fizeram? Para conter o avanço dos russos, eles criaram um bicho... Para conter o avanço do bicho-papão russo, eles chamaram o jagunço Adolfinho Bigode lá, né? E aí fizeram aquela questão toda, Adolfinho Bigode ficou muito poderoso, virou um novo bicho-papão e aí eles tiveram que mobilizar todo mundo para segurar o cara. Depois, né, os iranianos fizeram uma mudança na sua estrutura, os poderosos não gostaram disso, então colocaram ali os iranianos como um bicho-papão, arrumaram o jagunço, que foi o Satã, né? Não vou dizer o nome dele com a letra certa, mas Satã ali com os iraquianos, né? Então o Satã foi levantado como jagunço para segurar o bicho-papão iraniano. E depois o Satã virou um bicho-papão também, tiveram que mobilizar toda uma galera para segurá-lo, né? E aí depois aparece um outro problema com os russos, e aí os americanos querem segurar os russos, principalmente lá na região dos afegãos, e para isso inventam um novo jagunço que foi o Bilal, né? O Bilal, né? O Bilal foi levantado como jagunço para segurar o bicho-papão dos russos lá. E o Bilal depois ficou muito poderoso, né? E aí eles tiveram que criar ali a ideia de que havia equipamentos poderosos que poderiam gerar grandes destruições, tudo lorota, né? Inventaram lorota. A gente sabe, tem vários filmes sobre isso, tem vários livros sobre isso, de que os documentos de que havia equipamentos que poderiam gerar grandes destruições foram totalmente fraudados, né? Isso justificou um novo bicho-papão, um novo jagunço foi mandado para lá. E aí, o que acontece? Depois disso, quando a gente chega no ano de 2001, aconteceu aquele problema todo lá em Nova York, né? Então eles inventaram lá o problema dos barbudos internacionais que estavam querendo fazer um monte de problema, criaram um novo bicho-papão, e aí o novo jagunço foi a mudança na legislação, né? Então é aí que a gente começa a chegar no que a gente está vendo no mundo hoje. A gente vê que para criar leis internas mais rígidas, né, no caso os Estados Unidos criaram um bichão-papão gigante lá dos barbados discípulos do Bilal, né? E aí eles conseguiram finalmente mudar a lei, criaram um negócio lá chamado Ato Patriótico que tirou grande parte das proteções ali do cidadão, né, como ampla defesa contraditória, devido processo legal, juiz natural, promotor natural e todas essas garantias ali que, em geral, né, a pessoa tem num sistema que chama acusatório, né, não no sistema inquisitório. Então, criaram esse ato patriótico para conter os barbudos, né, discípulos do Bilal. Agora, o que está sendo falado lá nos Estados Unidos é que não são mais os barbudos de fora, lá do Oriente, que são os bichos papões, agora são os barbudos internos, né? São pessoas problemáticas internas e para isso essas pessoas precisam ser silenciadas, precisam ser tiradas de cena, a voz delas precisa ser silenciada e para isso, né, eles estão criando esse novo bicho papão e novos jagunços ali para poder silenciar esse pessoal. Dessa vez é um ato patriótico que vai muito para o universo digital. Então, olhando a história, é isso que está acontecendo. Estão criando um novo bicho-papão dos barbudos domésticos e para isso tem que mudar toda uma legislação. Só que pelo livro Como as Democracias Morrem, é assim que a democracia morre. Quando eles
atropela a democracia para proteger a democracia. É aí que ela entra em colapso. Fiquem ligados, um abraço para vocês, fiquem com Deus. Os amigos, todas as coisas tem que é bom. Valeu!